Na aula anterior, galerinha, a gente falou um pouco sobre a construção de Brasília, sobre o Oscar Niemeyer, sobre a concepção do estilo do Oscar Niemeyer, qual é a sua importância, né? Hoje a gente vai falar do pop art. O pop art, lá na página 5, capítulo. Engraçado, no meu livro não tem capítulo. Que interessante, olha aqui. Não dá nem para ver. Eu acredito que seja capítulo 1. Enfim, a arte da segunda metade do século XX. Nessa aula, a gente vai focar no pop art. Vocês já ouviram falar do pop art? Pessoal, cadê vocês? Estamos aqui, Oi. né, Pedro? Avisa o pessoal lá que a aula de arte já começou. Tem muita pouca gente aqui na sala. Só tem 21 alunos. Tá. Dá um Eu oi já lá ouvi no falar, grupo. só porque só foi, tipo assim, vi uma imagem no Pinterest diferenciando, tipo, pop art, cubismo, surrealismo, mas nunca cheguei a ver a fundo. Ótimo. Então nós vamos entender mais a fundo esse estilo aí agora. Envia mensagem, por favor, nos grupos, que eu vou aguardar 5 minutinhos aqui, para o pessoal entrar. Pessoal, e esse tempinho gostoso, hein? Ah, nem me diz, eu queria estar dormindo. É muito bom. E fica assim um mês ou mais, porque é muito, muito bom. Eu gosto muito. Isso pra mim que é dia bonito, entendeu? Não é aquele sol rachando, não. Então, tem umas nuvens ali bem densas. Vai chover, eu acho que daqui a pouco. Sextou dentro. Sextou. Pessoal, cursos da Educom, hein? Geohistória. Poucos se inscreveram ontem, até então que eu tinha visto, mas estava muito cedo também, era meio-dia. Eu tinha até falado que vocês iriam se inscrever ao longo da semana, fazer o curso de Geohistória e publicar a realização dele lá na plataforma. Eu criei uma atividade lá chamada Atividade Processual 2, curso Geohistória. Lá vocês vão publicar o print da realização do curso, valendo a atividade processual. Então, essa semana vocês só têm que fazer isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, não entendeu, a gente está dando um prazo até dia 29 para vocês fazerem o curso de Geohistória. Ó, chegou mais um aqui.
Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, vamos começar aqui a entender esse estilo de arte chamado pop art. O pop art começou a nascer em 1960 nos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos, um tipo de arte que se originou lá. Eu vou passar para vocês aqui agora um debate muito interessante que eu assisti ontem. Ele é um pouquinho, não é tão longo, ele tem 17 minutos, tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse debate, e ao final nós vamos fazer o nosso debate sobre esse estilo de arte. Então fala um pouquinho, galera, o que é arte? O que é considerado como arte? O que a pop art faz que ela inverte a arte? O que ela usa enquanto forma de arte? Então esse vídeo vai tratar dessas questões. Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção mesmo, tá? E aí depois a gente vai discutir, tá bom? Gente, então, Olha, se vocês não falar, eu vou falar. Então tá bom. na hora do debate a gente fala. Olá, você está no Universo da História. E hoje nós vamos conversar com o professor Francisco a respeito de arte. Professor Francisco, de arte. E antes disso eu queria pedir uma coisinha. Por favor, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, pelo amor de Deus, aperta o sininho para sempre receber nossas notificações. E espero que você esteja gostando dos temas que estamos conversando aqui, ajudando você a conhecer um pouco mais sobre os mais variados temas. Bem, professor Francisco, vamos conversar um pouquinho sobre arte. Até já vou avisando, hein? Nós vamos ter alguns outros programas com o professor Francisco. Francisco, por favor, diga um oi para o nosso pessoal. Olá, meus queridos. Fico feliz de estar aqui participando do canal. A gente veio aqui, de fato, para falar de arte. Isso, e nós vamos conversar, pelo que você me disse, nós vamos conversar sobre a pop art. Exato. Eu já Isso. coloquei uma pergunta perigosa do meu lado aqui. Quem nunca se fez? Isto é arte? Você já nunca se Interessante. fez? Mostra lá. Quem nunca Isso se... é arte? Quem nunca se perguntou aquela coisa assim, né? Ou não se perguntou não, mas concluiu diante de uma obra de arte moderna, que é o caso de onde a gente está entrando, né? Quando a pop art já está o pós-arte moderna, inclusive, né? Já está muito próximo da contemporaneidade. Quem nunca deu aquela famosa frase do até meu filho de 5 anos pinta melhor que isso? É verdade. Tem gente que já... Gente, você pensou? Não adianta. Tem alguém que já pensou no mundo, né? Quando olhou um abstrato, quando olhou alguma coisa mais... menos figurativa, digamos assim, né, Oswaldo? Então, a ideia de lidar com a pop art está muito ligada a Deixa eu isso. só te fazer algumas perguntas, só para a gente entender, Faz. assim. Agora você falou menos figurativa. O que eu devo entender por figurativo? Boa. Essa é o beabá básico para você entender, porque eu acho muito importante. Uma vez caiu no Enem uma questão em que a pergunta era simples: a obra de arte é figurativa ou abstrata? A maioria dos candidatos respondeu abstrato, e era figurativo. Sempre que tu pode dar nome, verbo ou qualquer segmento da língua portuguesa... Você pode, digamos, definir o que está ali? Se você vê imagem, é figurativo. Mas espera aí, professor, como assim? Quando você olha para uma obra e diz, isso aqui é um... E não sai a palavra. É linha, é mancha, ou é a forma geométrica, que também entra no âmbito do abstrato, é abstrato. Quando eu dou nome, é figurativo. Então, se eu consigo ver lá, casa é figurativo. Por mais que essa casa seja feita por nuvens. Se eu der uma forma, o nome é figurativo. Se forem pessoas, por exemplo, num quadro
digamos, da Renascença é figurativo. A Renascença é completamente figurativa, ela está muito longe do abstrato. E a pop art, ela surgiu em oposição do abstrato. Dá um conceito, dá um contexto histórico pra gente, década de 50. O que tá Veja, acontecendo? década de 50, nós estamos saindo do período da Segunda Guerra Mundial, 1945, estamos entrando na década de 50, aonde nós vamos estar no auge, digamos assim, da Guerra Fria, da contraposição Estados Unidos-União Soviética, e também no auge do crescimento da cultura norte-americana sobre o mundo. Aquilo que a gente chama, a grosso modo, chamamos, né, a grosso modo durante algum tempo, a invasão cultural norte-americana, quando você vê a cultura norte-americana se espalhando pelo mundo, levando o American Way of Life, né, que já havia começado na década de 30, 40, né, com esse próprio American Way of Life, mas ele aumenta muito o seu processo na década de 50, 60, porque justamente quando nós temos a contraposição entre Estados Unidos e União Soviética, e nessa contraposição, os Estados Unidos vai promover o capitalismo. E promovendo o capitalismo, está promovendo a cultura norte-americana junto com este capitalismo. Você quase deu o conceito da pop art dentro de tudo isso que você falou. Poxa vida! Porque o que acontece? As pessoas entendem quando eu vou falar da pop art que eu falo assim, eu tô indo para os Estados Unidos, tô indo para América do Norte, estranho, porque normalmente vem da Europa. A gente tem França, a gente tem Espanha, a gente tem esses grandes berços da arte, né? De onde vem tudo isso. E de repente eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a América do Norte. Eu vou lá com Andy Warhol, né? Lá na América do Norte. E as pessoas tendem a ter aquela coisa, mas como assim? Normalmente vem da Europa. A gente está num período em que a Europa está devastada, está num período... Sim, exatamente. Está toda detonada. Então acaba acontecendo isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, essa questão da pop art, ela surgiu muito lá e ela tem sim muito essa coisa do viver, da convivência, de como o fazer artístico acontece nos Estados Unidos, em contraposição à grande concorrência que estava surgindo. Porque na música a gente tem Elvis. Sim, Né? década de 50, exatamente. Né? Na moda, a minha mãe trabalhou com moda toda a vida. Minha mãe é designer de moda aposentada. Ela sempre diz, as pessoas tinham um vestir maravilhoso. A gente, na década de 40, surgiu uma criatura que vive em todos os lares hoje em dia, que é o quê? A televisão. Então, a concorrência para o artista plástico ficou imensa. E se ele não se fizesse interessante, ele decaía. E era o que tinha acontecido com as artes visuais naquele período. O que acontece? Eu tô com uma concorrência grande e ainda por cima a gente entra no movimento do abstracionismo com o surgimento da fotografia. Olha a minha cara quando eu falei de abstracionismo. Não é que eu não gosto, mas eu não posso pedir para você olhar para 5 manchas num quadro e uma linha e falar, meu Deus, que lindo, sabe, sair chorando daquilo. Você não concorda comigo? Não concordo. Eu vou estar sendo hipócrita se eu quiser que Eu tô me sentindo até bem, sabe? Você tá Porque vendo? às vezes eu chegava na frente daqueles quadros e tentava até virar de ponta cabeça para ver se eu entendia o que Porque daí a pessoa fica se sentindo emburrecida diante de uma obra de arte abstrata. Só que, infelizmente, eu amo o abstrato porque eu sempre digo, não é que o abstrato ainda não é imagem, é que ele já deixou de ser. Ele é algo superior à imagem, ele é algo transcendente à imagem. São as emoções, as sensações? São emoções, sensações e muito... Ele é um processo de abstração. Aqueles quadrados do Mondrian, que é um quadrado amarelo, um quadrado vermelho, um quadrado azul, aquilo é uma árvore. Ok, eu nunca vou saber que isso é uma árvore se eu não tiver estudado a vida do homem, se eu não tiver estudado a obra. Ou seja, o abstrato ele é meio que um tipo de arte para o artista ver. Então, se eu estou entendendo o que você está me dizendo, para que eu entenda de uma certa forma a obra abstrata, eu tenho que conhecer o autor. Tem que ter um estudo prévio do autor. Não é simplesmente o olhar. Porque tu não vai entender aquele monte de respingo do Jackson Pollock, por exemplo, que é expressionismo alemão, sem que você entenda a trajetória dele e por que ele estava estudando o gesto da figura humana para fazer aquele respingo. Então, sim, ela é um segmento artístico que estava assim, forte, porque surgiu a fotografia. Eu não preciso mais desenhar essa lata. Uma câmera fotográfica fotografa ela. Então, muita gente acha que o artista se sentiu desempregado, desamparado. Que nada, dá licença que eu lá vou pirar. Entendeu? Ele não quis mais saber do figurativo. E é daí que veio o abstrato. Vocês entendem? O abstrato ele foi uma série... Claro que foi uma série de fatores que colocou ele, a própria guerra, que dá aquele sentimento de vai cair uma bomba semana que vem lá em casa, é melhor eu fazer o que ainda não foi feito, aquela coisa toda. Mas ele deixou a galeria vazia, a gente não pode negar isso. O abstrato esvaziou a galeria, porque a pessoa agora tinha o cinema... E como eu encaixo daí a pop art dentro disso? Numa grande sacada publicitária. O grande artista da pop art foi Andy Warhol.
E ele era um publicitário, não um artista plástico. Tanto que a obra dele, se você olhar a nível de técnica, ela não está dentro daquilo que nós chamamos de uma obra bem executada. A serigrafia dele, ele nem pintava, são serigrafias, né? A serigrafia dele é fora de registro. Ela tem várias... Eu sempre brinco com o meu professor de serigrafia da faculdade, zerava o Andy Warhol em 2 minutos, se visse o trabalho dele, que não era tão bem executado assim. Mas o que acontece? A sacada dele foi a seguinte: a nossa concorrência é quem? É o cinema, é Marilyn Monroe, é Michael Jackson. Não, Michael Jackson foi mais para a década de 80, Sim, né? foi mais Mas pra frente. ele chegou Mas a Marilyn retratar Monroe, o a Elvis Marilyn Presley, Monroe, o Elvis. o Elvis. Aí o que ele fez? Isso aqui está no supermercado, a sopa Campbell, eu até trouxe ela aqui. Comprei ela há poucos anos. Se você olhar para a obra dele, que é uma sopa Campbell, o rótulo é exatamente idêntico. A sopa Campbell jamais vai mudar esse rótulo, porque eles tiveram um artista consagrado que ilustraram, a Coca-Cola. Isso aqui, ó, é tudo coisa que a dona de casa via no supermercado, que a gurizada estava tomando, estavam querendo ver a Marilyn. Ele simplesmente pegou isso e colocou na galeria. Ele tornou a arte pop. Só que sob um novo olhar. Sob um novo olhar. Isso ele fez também, foi ele, agora a minha dúvida, né? Também tem alguma coisa nesse sentido em relação à Mona Lisa também, não tem? A Mona Lisa se diz dentro da pop? Tem alguma coisa ou não? Eu acho que lá no dadaísmo ela parou. Começaram a mexer com a Mona lá no dadaísmo. Que bigodearam ela, né? Isso, exatamente. Botaram um baita de um palavrão. Aquela sigla que tem embaixo dela, foi o do Champ que fez isso. É um baita de um palavrão. Assim. Mas digamos assim, então, de uma certa forma, eu poderia também entender a pop art como meio que uma questão de protesto, então, ao que estava surgindo. É uma crítica à sociedade de consumo, mas ao mesmo tempo se valendo disso. Sim, utiliza a própria sociedade de consumo e os elementos da própria sociedade de consumo para fazer essa crítica, para fazer a sua oposição. Né? Tem uma sacada financeira nessa história também. Porque, como eu falei, o Andy, ele não era um pintor, não há pintura, é muito raro uma pintura. O Lichtenstein, que é um outro pintor do pop, que trabalhava muito com os quadrinhos, ele era pintor. Ele você vai ver óleo e acrílica sobre tela. Mas o Andy Warhol só trabalhou a serigrafia. Gente, a serigrafia, ela é uma técnica de reprodução de imagem. Ou seja, tem a xilogravura, que é na madeira, tem a gravura em metal, que é uma matriz no metal, que eu posso carimbar várias vezes, entre aspas, só para conseguir explicar de maneira mais sucinta. E ele fazia serigrafia, que é o que estampa a camiseta hoje em dia, só que feito de maneira digital. Aquelas Marilyns são serigrafias. Ele pode vender uma serigrafia por $150, porque ele tem a matriz. E aquela serigrafia vai ser original, não vai ser uma cópia barata. Então a serigrafia permitia que eu tivesse centenas de originais. Isso também popularizou a obra, porque daí, não sendo mais pintura, vendia. E as pessoas não tinham só um souvenir como uma aí há um ponto que eu acho interessante também de fazer uma ligação. Né? Para você, por exemplo, que está se preparando para a prova do Enem, para o vestibular, eu posso juntar essa ideia da pop art com a contracultura? Com a contracultura, eu acredito porque a contracultura, ela surge também em um olhar de crítica ao que estava posto em termos culturais, de produção cultural, tudo mais. E aí vem a contracultura, a cultura underground, né? Aquela cultura que vem para se contrapor ao que estava posto. Com toda certeza, até porque eles acusam vários ditadores da política da época, tem vários colocados em retratos, né? Porque a serigrafia, aquela imagem da Marilyn também é uma foto. Então ele permite você manipular a partir da foto. Então pegou-se, acho que tem um Mao Tse Tung, inclusive, colocado, feito pelo próprio Andy, não lembro se é o Andy, mas os artistas da pop usaram muito disso para contrapor muita coisa. Mas tá, agora eu queria fazer a seguinte pergunta, vamos lá. Também pensando naquele nosso amigo que está pensando na prova do Enem e tal, ou quer conhecer mais sobre arte. Temos ali a pergunta que está ali, isso é arte? Boa então, pergunta. Quer dizer, um cara com um revólver na mão, apontado, e isso é arte? Como definir o que é arte, né? É isso que eu queria. Como definir o que é arte, então? Olha, assim, vai de artista para artista. Posso dar a minha definição? Por favor. Eu sou uma pessoa bastante... eu não gosto, eu até brinco assim, porque tem muito artista que amassa uma bolinha de papel, põe na galeria
e diz que aquilo é a representação dos sentimentos dele reprimidos pela sociedade. Não, isso é preguiça, é serviço porco. Repete, porque eu gostei até do olhar. Como é que é? Ah, é porque assim, isso é um exemplo que eu dei, mas se você deixar Não, mas as eu pessoas gostei desse banalizam. reprimido pela sociedade. Ai, amassa uma bolinha de papel, põe lá e sai falando, sabe, com uma regata e cachecol, falando, ai, porque eu sou um artista Precisa da conceitual. regata e do cachecol. É que isso era uma piada interna do pessoal que fazia artes plásticas, ai, aquele pessoal que usa óculos escuros em recinto fechado. Aí o que que acontece? Falava, ai, porque eu amassei uma bolinha de papel, eu tô representando quão Não, você tem preguiça de esculpir um negócio e você amassou uma bolinha, qualquer uma amassa. Não banaliza o fazer artístico. A menina que esses tempos esqueceu o óculos na galeria e o povo foi tirar selfie na frente achando que era obra. O Duchamp criticou isso. Esqueceu o óculos. Ela esqueceu e a galera olhou e falou, Baita obra de arte, hein? baita obra de arte. Isso pra mim é banalizar. Isso pra mim não é arte. Eu acho que o fazer artístico ele mora... Aí agora você me pergunta, o mictório que o Duchamp colocou na parede é arte? Sim. Porque aquele serviu naquele contexto para dizer, qualquer porcaria que eu boto no museu é arte, então tá aqui. Mas parou aí, gente. Ele fez. Você fazer não vale mais nada. Pintar a Mona Lisa hoje em dia, eu juro para vocês que bem esforçadinho eu copio ela. Entendeu? Mas tem a ver com o contexto histórico. Então, assim, para mim, tem que ser arte quando ela é feita desinteressadamente, ou seja, não somente com o fim lucrativo. Claro que a gente é artista, a gente precisa botar feijão no prato, então se eu vender, ótimo, né? Mas desinteressadamente, não como linha de produção, porque isso já entra na questão da indústria cultural, eu acho que ela tem que ter consistência histórica, ela tem que estar falando do meio no qual ela está inserida e ela tem que ter, sim, uma dominância da técnica proposta. Se eu quero me propor a fazer uma fotografia, então que eu vá lá e faça uma baita de uma fotografia. Se eu quero me propor a fazer uma pintura, eu vou lá e faço uma baita de uma pintura. Eu acho que isso define um objeto que é arte ou não. Então, veja, dentro desse contexto, então, para a gente tentar compreender melhor, a pop art, ela, claro, né, como todo o aspecto, tudo aquilo que acontece é meio que resultado do seu tempo. Exato. Eu posso entender, sem dúvida, a pop art como resultado do seu tempo. Quer dizer, o momento em que a sociedade consumista está em pleno desenvolvimento, né, porque justamente os Estados Unidos crescendo em termos de potência mundial e levando o seu estilo de vida, o American Way of Life, aos quatro cantos do mundo, vem a cultura norte-americana se impondo ao mundo. Mas, por outro lado, também vem a crítica a essa cultura, que é a pop art. E se nós observarmos por aí também, me corrija se eu estiver errado, a pop art vem em crítica, mas depois a própria pop art vai ser usada por essa sociedade consumista. Ela vai virar um produto de consumo também. Mas ela se vale, pelo menos, ela se vale disso, pelo menos, te oferecendo um produto. Um produto não, uma obra, um trabalho, que é, no fim, um produto, já que está sendo vendido, né? A gente não pode também negar que isso acontece. Até nesse livro aqui fala muito isso, de por que tal obra tem tal valor, né? O mercado da arte, né? Como o mercado de ações. Ela se vale disso te oferecendo algo em troca que tem qualidade. A pop art tem qualidade. Como eu falei para vocês, eu não posso julgar todos pelo Andy Warhol, que tinha lá a sua serigrafia meio mal registrada. Mas se você pega um Lichtenstein, por exemplo, e você pega as reproduções de quadrinhos dele com tinta óleo e acrílica, você acha aquilo monstruosamente lindo e também executado. Então isso, para mim, torna um trabalho genuíno. Joia, beleza. Você gostou? Espero que tenha gostado. Pop art, hein? Anote aí, importante para a gente seguir em frente conhecendo. E o professor vai voltar aqui outras vezes para falarmos mais outras vezes de arte, por exemplo, sobre a Renascença, importantíssimo, né? E sobre outros períodos da arte também, muito importante para a gente conhecer, para você que está fazendo a prova do Enem, como disse, o vestibular, ou para você que gosta de assuntos variados, da própria arte em si, e entender o que é arte, né? Que muitas vezes, como o professor comentou aqui, às vezes a gente não entende muito bem. Espero que você tenha gostado. Dê um like, hein? Compartilhe com o pessoal por aí. E não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau. Pessoal, estão aí, né? Sim, senhor. Pessoal, esse canal chama Universo da História Tuiuti. Quem quiser
quem quiser ouvir mais vídeos desse canal ou quiser saber mais, tá? Bom, agora eu queria que vocês falassem o que vocês entenderam, que eu tenho muita coisa para falar também sobre isso aqui. O que vocês entenderam do vídeo? Da proposta, do tema, da pop art? Eu acho que o que ele falou aí foi muito verdade, viu? Porque as pessoas amassam qualquer coisinha e fala que é arte. O que mais? Pop art é algo que fugiu do. Fugiu não. Meio que se diferenciou do que era proposto anteriormente pela arte, né? Tipo, não vou dizer que revolucionou, mas inovou o mundo artístico. Sim. O que mais, gente? Cadê o resto da turma? Quero vocês participando. Eu acho que a pop art ela veio como uma forma dos artistas reencontrarem seu lugar. Porque, como ele disse, como tudo estava sendo digital, não tinha mais ninguém pintando assim, levando a sério, eles tentaram criar algo novo. Porque senão a arte ia perder para o digitalismo. Uhum. Muito bom. O que mais, gente? É uma coisa diferente, né? Tipo, ninguém nunca tinha feito alguma coisa parecida. Justamente. Isso aí. Mas é Bom, como ele falou, Leandro. Naquela época, isso valeu a pena, todo mundo achou legal, todo mundo fez, mas se hoje em dia alguém fizer, tá mais uma coisinha normal, que não justamente. insere mais no nosso contexto. Isso aí. Muito bem, as colocações de vocês. Então, vamos partir do primeiro princípio para a gente continuar a debater. A obra de arte na era da técnica e na era do progresso industrial. Quem tem uma obra de arte aí em casa? Me fala. Quem tem um quadro aí em casa? Eu Eu tenho. Uhum. Vocês mandaram fazer ou vocês já compraram pronto? comprou pronto. É, Entendi. Ó, quando a Revolução Industrial surge, né, a obra de arte ela começa a perder um pouco da sua aura. Ela começa a perder um pouco a questão da obra de arte feita por um pintor. Porque agora você pode reproduzir uma obra de arte. O meio industrial ele pode reproduzir uma obra de arte em série para a pessoa consumir. Isso acaba banalizando a arte. Né? E a pop art surge para quê? Para desafiar esse momento histórico, onde a arte está perdendo para o cinema, está perdendo para a música, está perdendo para várias coisas, e os próprios artistas eles vão utilizar dos meios de consumo para fabricar arte. Então ele vai pegar ícones da música, ele vai pegar objetos de consumo para colocar e usar como arte. A questão lá da latinha lá de sopa, né? Da Marilyn Monroe, né? Que é um artista aí, aqui no livro vocês estão vendo aí as várias facetas dessa artista, né? Ou seja, a pop art ela vai usar dos ícones do consumo para disseminar a arte. No momento onde a arte está perdendo espaço na sociedade. A serigrafia, né? Hoje você tem aí as camisetas, né? Que, não sei, talvez em casa vocês têm camiseta aí do cinema, de alguma coisa, de algum cantor, enfim, de um ícone da cultura. Isso é arte, porque você está reproduzindo a arte. É porque a arte, galera, ela está perdendo espaço. Então, esses artistas, a pop art existe até hoje. Para quê? Para que os artistas, como a Ellie falou, né, busquem o seu lugar, para que a arte ela não seja esquecida, né? E ela soa como crítica às vezes, porque ela está criticando
a manipulação, está criticando o consumo em massa, está fazendo essa crítica, porque a arte ela vai na contramão de tudo isso. O artista plástico, ele perde muito na era industrial. Por quê? Porque acaba com a aura da obra de arte que ele faz lá na casa dele. Ela não vai ter mais um fim comercial, a não ser para poucas pessoas. Mas ela não tem mais aquela disseminação na sociedade. Por quê? Porque o artista pode ir lá num ateliê, numa loja, e comprar um quadro muito mais barato do que ele comprar um quadro feito por um pintor, que ele mesmo faz. Então, só para vocês verem como a arte ela perde significado na sociedade industrial. Então, esse é um debate muito importante, que vocês têm que ter muito claro isso, como que a arte ela sobrevive no mundo industrial. E a pop art ela é um exemplo dessa sobrevivência da arte, né? Essa tentativa de sobrevivência, né? E aí, pessoal? Perguntas? Apontamentos? Não, tô tranquilo. Beleza. Então, é entender mesmo, galera, para encerrar, né, a pop art, lá na página 5, antes da pop art, tem um outro movimento, que é o op art, né, que trabalhava com figuras geométricas, com sensações de movimento. Então, a pop art é uma resistência da sociedade de consumo. Até hoje existe a pop art, né, é uma resistência a essa tentativa de banalização da arte, né? E usar ícones do consumismo como arte. Artistas, produtos alimentícios, como a Coca-Cola, né? E outras marcas, né? De consumo. Pessoal, agora eu estou aberto para perguntas e a gente vai caminhando daqui a pouquinho para a chamada. Na próxima aula, vocês vão fazer atividades desse conteúdo, que é pop art. É interessante, né, lá no vídeo, mostrou uma mulher não, mostrou um óculos, né, lá no museu, que uma pessoa deixou lá no chão e o pessoal achou que era obra de arte, né? Todo mundo começou a fotografar. Na hora que, tipo, as pessoas fotografaram sem ao menos saber quem era, entre aspas, o artista. Só, tipo, é um óculos. Justamente. Foto. Por quê? Isso aí nos faz pensar que hoje a arte já mudou tanto que uma agulha, né, um palito, qualquer coisa pode ser considerado como arte, se tiver ali uma mensagem por trás daquilo. E o cara mesmo falou, olha, nem tudo pode ser arte, uma bolinha amassada não pode ser arte. Então hoje a gente tem que refletir sobre isso. O que que é arte? O que que é considerado arte? Né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Relembrando, então, a gente já está caminhando para o encerramento, que se inscrever no curso da Educom, Geo História, até quinta-feira que vem. Já criei atividade para vocês colocarem lá o print quando vocês terminar o curso. Muito importante, valerá nota processual. Vamos lá, pessoal, vamos começar pela chamada. Eu vou colocar aqui o nome do, do canal. Deixa eu pegar aqui o nome desse canal aqui.
Gente. Então hoje, né, só para complementar aqui uma coisa que veio na minha cabeça, hoje às vezes a obra de arte também está nas camisetas, né, na serigrafia. E a serigrafia começou através da pop art, foi na década de 60, né, onde a arte começou a ser reproduzida nas camisetas, né. Aí, tipo, já fugiu daquele contexto de antes, só tela, só um objeto. Tipo, Isso. o dadaísmo ainda revolucionário com a questão lá do mictório, né? Mas aí já foi mais ainda copiar. Talvez por conta da sociedade também, né? Porque às vezes uma obra de arte, e é comumente assim, ela surge por quê? Porque ela fala de algum problema social, de alguma questão que a sociedade está vivendo, né? De, por exemplo, retratar os horrores de uma guerra, retratar os problemas sociais. Às vezes a obra de arte ela é chamativa por conta disso, né? Com o avanço da modernidade, com o avanço da industrialização, às vezes a sociedade não tem ali elementos para você construir uma obra de arte. Você tem que resistir. A pop art é uma resistência da própria arte, né? Das pessoas falar, ó, nós estamos aqui, o artista está fazendo arte, só que tentando sobreviver, né? Sim, foi uma questão de adaptação, que nem falou no vídeo, né? Isso. Pessoal, vamos começar com o terceiro A, chamada. Enfim, a arte perdeu muito com a industrialização. Infelizmente, após a Revolução Industrial, a arte perdeu muito espaço para o cinema, para a fotografia, para a produção de série. O artista plástico, ele é um sobrevivente mesmo desse processo, né? Antes, no Renascimento, a obra de arte ela circulava muito mais na sociedade, né? Antes da Revolução Industrial. Azaf, volta. Brenner, O som dele não funciona. ok. Obrigado. Bruno, Bruno, falta. Danilo, Danilo, falta. Débora, Débora, falta. Douglas, ele participou lá no chat, está presente. Eduardo, Eg Edson, Erivan, Felipe de Almeida, Felipe de Almeida escreveu no chat, o Brenner escreveu no chat. Felipe Marques. Felipe Marques falta. Felipe Antônio. Presente, Leandro. E Leandro, como é que é? Respondeu, já pode sair? Pode. Quem já respondeu já pode sair e na semana que vem, sexta-feira, tem atividade. Certo, então. Falou, Lele. Até mais. Flávio. Flávio.
Falta. Gabriel Felipe. Gabriel Felipe. Falta. Giovana. O Flávio escreveu no chat. Giovana. Falta. Guilherme Bernardo. Guilherme Bernardo. Falta. Guilherme Gonçalves. Presente. Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira. Falta. Ellen. Presente. Isaac Batista. Presente, Lele, tô aqui. Certo. Isaac de Santana. Alô, Leandro. Oi. Isaac de Santana. Isaac de Santana, não. Jéssica. O que o Douglas escreveu? Ok. Jéssica está aí também, mas sem acesso. Certo, obrigado. João Pedro. Presente, Leandro. Juliana. Juliana. Falta. Larissa. Larissa. Falta. Marcelo. Presente. Marcos Vinícius. Escreveu no chat. Matheus Francisco. Matheus Francisco escreveu no chat. Escreveu no chat. Matheus Vieira. Matheus Vieira, falta. Micaías. Micaías. Falta. Milena. Falta. Rafaela. Falta. Roberto. Roberto. Falta e Vitor Costa. Os ausentes nessa turma são Roberto, Rafaela, Milena, Micaías, Matheus Francisco, Larissa, Juliana, Isaac de Santana, Gustavo Oliveira, Guilherme Bernardo, Giovana, Gabriel Felipe, Felipe Marques, Erivan, Egui Edson, Eduardo, grande gente, Débora, Danilo, Bruno e Azaf. Esses são os ausentes. Larissa tá aqui. Ah, tá. Vou tirar aqui. Obrigado. Quem mais, gente? Bom, esses são os do terceiro A. Então tá bom, gente. Até mais. Até semana que vem, gente. Terceiro A. Vamos pro terceiro B. Alexandre. Sem microfone, sem chat. Certo, obrigado. Amanda. Amanda. Amanda, falta. Ana Vitória Machado. Presente. Brender. Presente. Caio Vinícius.
Uma outra coisa interessante que eu lembrei aqui agora, e faz todo sentido isso, é que na década de 60, quando surgiu a pop art, era a época da Guerra Fria. Né? Você sabe que a Guerra Fria foi a polarização entre Estados Unidos e União Soviética. E o American Way of Life, o modo de vida americano, foi idealizado pelo mundo inteiro, como uma forma até de manter o capitalismo. Porque todo mundo estava com medo dos países se tornarem socialistas por conta da União Soviética. Aconteceu um processo semelhante. E a pop art é uma forma de quê? De mostrar que o capitalismo está vivo e que é uma forma de disseminar a cultura norte-americana também. É um ponto muito importante vocês entenderem isso aí. É uma estratégia da cultura norte-americana. Brender está aí. Caio. Caio, falta. Ederson. Presente. Eduarda. Eduarda, falta. Eric Gustavo. Presente. Felipe Silva. Felipe Silva. Falta. Giovana Souza. Giovana de Souza. Falta. Gustavo. Tem alguns alunos que eu recebi mensagem ontem que estão num torneio de OBR. Quer ver? Eu vou até ver aqui. Ah, então. Tem que receber até uma mensagem aqui. Eu vou justificar aqui. Gustavo também. Gente, eu tô demorando porque eu tô justificando aqui, criando comentário. Hugo. Quem já respondeu pode sair? Pode. Até mais, gente. Quem já respondeu pode sair. Hugo. Yasmin. Yasmin. Isabel. João César. João César. João Mateus. Presente. João Pedro. João Pedro. João Vitor. João Vitor escreveu no chat. Jordan. Jordan. Keren Souza. Keren de Souza. Falta. Leandro. Leandro. Falta. Lélio. O Lélio tá sem acessar o chat, sem microfone, Leandro. Certo, obrigado. Lucas Lourenço. Lucas Lourenço. Falta. Maria Júlia. Quem que entrou aí? Isaac, mais um.
Leandro, parou em que nome? Que eu tô perdida. Parou no parou na Maria Júlia. Ah, tá. Maria Júlia. Falta Mariana. Mariana, falta. Mariana Gomes. Falta. Matheus Henrique. Falta. Keren. Keren Rosa. A Keren está presente? Um colega de sala aí, porque às vezes ela não consegue falar, né? Eu mandei Leandro, a Keren mensagem com para ela K. e ela não me respondeu. A Keren. Leandro, Oi. a Keren com K, tá? Ah, deixa eu tirar aqui a falta. Então, a Keren Rosa, será que ela tá? Eu mandei mensagem e ela não me respondeu. Eu acredito que não. Tá. Peraí. Continuando. Roberta. Presente. Ronaldo. Presente, Leandro. Ian. Rian. Falta. Sabrina. Presente. Tiffany. Presente. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Falta. Euler. Euler. Falta. Falta. Os ausentes nessa turma são William, Euler, Vitor Hugo, Rian, Keren Rosa, Matheus Henrique, Mariana Gomes, Mariana Mesquita, Maria Júlia, Lucas Lourenço, Leandro, Jordan, João Pedro, João César, Isabel, Yasmin, Hugo, Gustavo com justificativa, o Giovana com justificativa, Felipe Silva, Eduarda, Caio, Amanda, são esses os ausentes do terceiro B. Quem já quiser sair, da Ô, sala. Leandro, Oi. aqui é o Isaac Santana. Eu tive problema aqui, mas eu tô presente aí. Aí, do terceiro A. E a Giovana Ribeiro também, só que porém ela tá sem acesso ao chat, sem microfone. Certo, vou olhar aqui. Deixa eu ver. Vou tirar, tinha colocado falta. Já tirei, Giovana, tirei também. Obrigado. Por nada. Terceiro C. Alexia. Ana Paula. Ana Victória. Ana Victória. André. Ana Beatriz. Presente. Camila. Daniel. Eduarda. Fábio. Fábio ausente, com justificativa. Felipe Soares.
Gabriel Henrique também, participando da UBR. Que isso? Peraí, gente. Gabriela Alencar. Jéssica. Tem um que escreveu no chat aí. Eduardo Henrique, terceiro A. Eu vou ver lá, Eduardo. Jéssica, Jennifer, Yuri Oliveira, João Pedro, Joyce, meu Deus, Júlia, Lidiane, Luiz Gustavo, Maria Eduarda de Souza, Maria Eduarda Magalhães, Mariana, Matheus Antônio, Natália, Nicole, Paulo, quase a turma toda, Stephanie está participando da UBR. Tainá escreveu aqui. Tainá escreveu, ok, Tainá. Yasmin. Yasmin, falta. Presentes, então. Tainá. Meu Deus. Tainá. Ana Beatriz. Tainá e Ana Beatriz. Meu Deus. Yuri. Esqueci de falar do Yuri. Pessoal, é isso, então. Tenham um bom dia. Até a próxima.